Podcast, uma dose de esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Aqui é o terapeuta Sandro Barros, mais um podcast hoje com um cara incrível. O sorriso do cara é maravilhoso, eu já elogiei esse cara já. Bruno Guimarães, o cara trabalha com viagem, tem um sorriso acolhedor. Cara, obrigado. Obrigado a você, meu prazer estar aqui com você. Seu sorriso também é inspirador, não é? A gente tem um sorriso. Acho que a gente tem que. O primeiro ação do dia tem que ser sorrir, não é essa? O sorriso é o crossfit da alma. O crossfit da alma, muito boa. Essa aí vai pro corte, hein? O sorriso é espetacular, vai pro corte. O sorriso. Eu fiquei esses dias aí lembrando de um amigo meu que muito tempo atrás que falou que o sorriso, ele acende uma cidade. Olha, é verdade. O sorriso, ele muda todo o contexto, né? E legal, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando com você, uma dose de esperança, né? Isso aí. O que eu faço também é uma dose de esperança, nós vamos falar um pouco sobre isso. Viagens é uma dose de esperança, né? A gente renova. Mas o mais importante que eu queria te falar, eu vi um post seu hoje, eu sou o que eu nasci para ser. Eu posso falar isso com orgulho, né? Então é uma inspiração, eu amo o que eu faço e eu vim aqui falar um pouquinho sobre viagens, empreendedorismo e sobre a vida, né? Sobre a vida, Eu falei hoje no meu post, né, lá, perguntando, né, você nasceu... Né? Você é o que você nasceu para ser, né? Então isso me chamou, você está sendo o que nasceu para ser, então isso me chamou muita atenção e eu posso fazer nas minhas reflexões todos os dias e agradecendo, de fato eu sinto que eu nasci para fazer o que eu faço, eu amo o que eu faço. E as viagens são terapêuticas, né? Exatamente, as viagens são terapêuticas, né? Existe muitas viagens mesmo hoje de cunho terapêutico, de autoconhecimento, enfim, de conexões. Então esse aí é um nicho, a gente chama, falando tecnicamente falando, é um nicho muito importante. Mas eu falo que qualquer viagem, ela acaba sendo terapêutica, né? Porque sair do seu dia a dia, da sua rotina, conhecer novos lugares, pessoas. Eu sempre dou uma dica para as pessoas que a pandemia foi devastadora, foi muito ruim, mas ela deixou alguns legados. E um legado no meu segmento que a pandemia deixou é em relação às viagens. E em que sentido? As pessoas sempre viajavam antes a trabalho com hora programada para chegar, para ir embora correndo, muitas vezes nem conheciam os lugares, né? Era só viagem mesmo. Então, saía do avião, ia para a reunião, da reunião para o hotel, às vezes já voltava para o avião. E hoje as pessoas estão mais flexíveis, né? Então elas conseguem conciliar as viagens a trabalho e a lazer. E aí é o momento que eu falo que para você viajar é conhecer novos lugares, novas pessoas e voltar melhor do que você foi, né? Interessante, isso eu não tinha percebido isso não. É verdade, as pessoas depois da pandemia, eu já percebi isso, eu atendi aqui a Solange, ela faz turismo só para Dubai, né? Legal, em um outro lugar. Ela morou lá e eu fui para Dubai, né? Fui para Dubai, fiquei 30 dias lá, foi a minha primeira viagem internacional na sobriedade. Você sabe que, né? Você me acompanha, você sabe que no consumo de drogas, que eu vivi 20 anos nas drogas, tive 3 overdoses, tentativa de suicídio, enfim, vários prejuízos na minha vida, perdi muito tempo na minha vida usando droga, mas estou vivo. Está vivo, está bem. Estou bem e virei terapeuta, né? Então, com a minha história, eu consigo resgatar muitas pessoas. Mas quando eu estava 3 anos limpo, eu liguei para a Solange e a Solange viabilizou minha primeira viagem internacional. Olha que legal. Eu nunca tinha saído do Brasil. E foi logo para Dubai. Logo ali, Dubai, né? Destino. Eu comecei low cost. Pique do jogo, né? Já foi logo para. E aí eu fiquei assim, eu chorei lá na Dança das Águas, eu fui lá no Burj Al Arab, Burj Khalifa, fui no Jumeirah, fui no jantar no deserto à noite. Eu fiz os passeios. Viveu todas as experiências. Todas as experiências, fiquei 30 dias em Dubai, que é o tempo, né? O maior tempo que a pessoa pode ficar são 30 dias, né? Não precisa de visto nem nada. Isso foi em 2014, 2015, né? E aí eu nunca mais saí do país, né? Foi a primeira viagem internacional, estou aqui articulando outras viagens, Estados Unidos. Falamos de Disney, temos que ir lá, temos que ir lá. Sem conhecer a Disney, cara, sem conhecer a Disney. Agora né, precisa de visto, né? Essas coisas todas. Precisa de visto. Mas não é um processo difícil, não. Eu que tenho o Instituto Sandro Barros, tenho a minha empresa, Independência Química, né? Faço faculdade de psicologia. Na verdade, você é muito bem-vindo lá. Né? Tem muitas pessoas lá precisando. Os Estados Unidos está passando por nas grandes cidades, os Estados Unidos está passando por um desafio
desafio em relação à dependência química, né? É que a gente, infelizmente, nós sabemos talvez lidar, não digo melhor, mas a gente já convive com essa realidade. E lá as grandes cidades, Nova York, Los Angeles, eu estive em São Francisco no ano passado numa convenção, a maior convenção do mundo de hotéis, 7 mil pessoas na convenção, legal, muito legal. E aí eu sinceramente eu fiquei um pouco assustado com São Francisco, que é uma cidade linda, turística, todo mundo sonha conhecer, mas o centro de São Francisco parecia o centro de São Paulo. As pessoas consumindo droga na rua, as pessoas com um desafio grande e assim, mas infelizmente, né, Sandro, você é uma pessoa importante em qualquer lugar do mundo, porque as drogas... Sim, né? De 100%, 97% não consegue, né? Largar as drogas. 97%, olha. Não consegue, só 3%. E eu nunca fui internado, nunca tomei remédio, nunca recaí, né? Então sou um caso muito raro. E nós temos 200 milhões de dependentes químicos no mundo. No mundo, 200 milhões? A cada 10 famílias, 9 sofrem com alcoolismo, né? Já a cada 10 famílias, 9 sofrem ou com alcoolismo ou com drogas. Então, assim, muita gente adoecida, muita família adoecida. Inclusive você que está vendo esse podcast, se precisar de ajuda, pede ajuda, é um ato de coragem e sabedoria. Não tenho dinheiro, vai para o Domingo Social, que eu atendo gratuito todo domingo. Sim. Mas eu tenho pouco dinheiro, consigo pagar. Vai para o Sábado Especial, que é o valor que você fala que pode pagar, é o valor que tu paga. Entendeu? Legal, você falou sobre isso, fantástico. Né? Porque aí eu atendo todas as classes sociais, não só artistas como eu atendo, né? Famosos, mas anônimos também, pessoas que não têm condições nem de comprar um gás. Né? Esses dias aí eu atendi uma família lá do sertão mesmo, do Nordeste, muito pobre. Era para atender o menino, mas atrás do menino tinha a família inteira atrás dele, assim, online, né? Cara, mas que cena. O garoto sentado assim, falando que queria parar de usar droga, aí tá a avó, o tio, o padrinho, a mãe, a irmã, tudo atrás assim, e olhando para mim com aquela esperança, e ele com aquela esperança, eu falei assim, olha só, você deu o primeiro passo hoje, a gente vai Sempre tem um primeiro passo, né, Sandro? E eu tô levando isso aí, uma dose de esperança. Legal, uma dose de esperança. E é o que você faz nas viagens, né? É o que eu faço também nas viagens. A pessoa precisa relaxar. A pessoa precisa relaxar e, assim, esperança para o casamento. Muitas vezes a pessoa está com um relacionamento com dificuldade. Às vezes vai fazer uma viagem, consegue encontrar uma saída, né? Sair daquela rotina, consegue encontrar uma saída. Então eu falo que, assim, e eu tenho também uma outra, Sandra, que eu gosto de dar a dica, é assim, eu não tenho grana para viajar. A viagem, ela é democrática. Ela tem a viagem, qual você foi para Dubai, e você tem a viagem que, teoricamente, você não precisa de gastar nem com transporte. Qual é essa viagem? Na sua própria cidade. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, às vezes o pessoal fica gastando rio de dinheiro, sonhando ir para lá. Cara, o que tem no Rio de Janeiro para consumir como turista? Eu moro aqui na Barra, passo um sábado lá na Zona Sul, durmo num hotel, vivo uma experiência de turista. Dentro do Rio. Dentro do Rio. Por que eu tenho que ir lá para Dubai, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outra cidade, sendo que eu vivo no destino turístico mais desejado da América Latina? É onde o mundo vem passar férias. O cara vem gastar e eu tô aqui e às vezes não consumo. Então, fica aí a dose de esperança de viagens, pode estar na sua própria cidade. Né? Segue o Bruninho no Instagram também, né? Vai estar o Instagram dele aí, qualquer. BSG Participações, que é o nome da minha empresa, e dentro da BSG Participações. E lá eu dou muita dica de viagens também, sempre posto coisas legais sobre viagens. Essa semana mesmo, estava falando de Disney, teve uma pessoa que me procurou, estava indo para Disney pela primeira vez, estava com dúvida onde ficar, se fica em hotel, se não fica em hotel, se vai para o parque. Eu também doei umas horas do meu sábado e montei todo o planejamento dela, da viagem, entre hotel, o que fazer. Então, eu amo o que eu faço. Cara. É muito legal. Você me fez lembrar, né? Quando a gente... Eu tô com 50 anos, mas quando a gente tem muita experiência de vida, um assunto leva a outro assunto, né? Você me fez lembrar um empresário em São Paulo que ele... Eu trabalhei com boate. Eu era Relações Públicas do Café de la Musique, do Álvaro Garneiro. Ele tinha os sócios, né? O pessoal lá tinha Café de la Musique em Trancoso, tinha no Guarujá, tinha em vários lugares, né? Aqui em Búzios, em Angra. E eu estava numa reunião, né? E tinha um dos empresários lá, muito amigo meu, gosta muito de mim.
E eu trabalhei com ele, né? Fui braço direito dele. Então era muita coisa para resolver durante um dia. Sim. Você tinha que ver convite, segurança, DJ, promoção, detalhe, né? Jaqueta. Era muita coisa. Eu me lembro que eu saía com ele com 200 tópicos para fazer. A gente só conseguia fazer 50. E olha que a gente não parava o dia inteiro. Aí no outro dia fazia o resto. E aí ele falou assim para mim que quando ele foi no consulado americano para conseguir o visto, ele estava atrasado. Então ele chegou na casa dele, rápido para se trocar e para ir para o consulado, e aí pegou um pedaço de folha que estava na mesa, acho que era o contrato do apartamento, ele pegou e levou, igual um canudo, levou, chegou lá pro cara, né, no consulado, na hora da entrevista, falou assim pro cara, ó, o cara não pediu nada para ver documento nenhum, ele falou assim pro cara, ó, desculpa falar, eu tô com 40 anos, mas eu tenho um sonho, conhecer o Mickey Mouse. Aí o cara olhou assim pra ele, que é tipo Cristo Redentor pra ele. Exatamente. Aí falou assim pra ele, tu vai conhecer o Mickey Mouse. Pá, e deu o bicho pra ele, que até hoje eu dou risada. É uma boa dica, viu? A pessoa agora chegar lá e usar o nome do Mickey Mouse. Toca o coração do... Que legal. E eu que não tenho visto americano, né? Não tenho, não tirei. E se eu quiser viajar com você, como que seria? Assim, aí de repente uma pessoa está no mesmo caso que o meu, vamos supor, quero ir com a minha mãe para lá. Aí eu ligo para você, falo, Bruninho, eu quero ir para Disney. Aí quanto tempo? Como que é esse processo de visto? É outro cara que faz? É outro cara. Eu acabo ajudando mais assim nas dicas, lugares imperdíveis para ir. E eu procuro sempre... Terceiriza. Eu terceirizo. Então eu tenho uma empresa que eu vou te indicar que é especializada em visto. Então, por exemplo, eu faço todo o processo com eles e eles são muito bons porque eles pegam aquelas pessoas que às vezes têm parentes que moram lá, já tiveram visto negado 1, 2, 3 vezes e eles conseguem resolver a questão do visto. Mesmo? Sim, impressionante. Inclusive eles foram no meu programa também quando eu estava com o meu programa de rádio sobre viagens e é muito legal. Então, dentro da necessidade eu vou te indicar, ó, para visto esse aqui é o melhor. Esse aqui é quase como se fosse um agente boutique. Não, eu tive uma experiência, cara, muito legal sobre esse lance do visto. A minha irmã, eu tenho irmãs gêmeas, né? Renata e Roberta, beijo pra vocês. Que legal, minha esposa também tem, a Mari, que você falou com ela. Tem irmãos, né, gêmeos? Tem irmãos gêmeos, a Mari, a esposa dele, daqui a pouco a gente vai ver as fotos aqui, eu fiz uma live com ela. Que legal. Mari, parada, que de parada não tem nada. Mariana Parada. Mariana Parada. Aceleradíssima, né? Isso, Não, ela falou. Ela também tem gêmeos, irmãos gêmeos. Ela falou do que ela transformou mais de 1000 mulheres aí. Método Pérola, né? É o método Pérola. A Mari tem um propósito também muito legal com mulheres. Ela atende também homens. A gente faz até um retiro para casais. Depois vamos falar sobre isso. A gente faz um retiro para unimos as nossas paixões. Ela com o propósito da terapia ancorada na constelação familiar e o meu de viagens. Então unimos e fazemos retiros para casais em hotéis de luxo. Cara, que maneiro. Em São Paulo? Em São Paulo. Mostra as fotos aí, Ruba. Ruba tá na produção. Já fizemos esse retiro, que é muito legal. E o que é bacana, assim, dentro da crença de cada um, dos valores de cada um, né? O propósito da família, essa é a Mari, olha que a esposa dele, bonita, simpática, fomos para astral. Fizemos um evento depois de Natal juntos, mas esse retiro, o legal dele é que, assim, são casais, então vai todos os tipos de casais, pessoas que estão começando, que estão no meio, que já estão há muitos anos casados, e que saem do retiro com um propósito renovado. Fortalece uma também, dose de esperança para o casamento. Que existe hoje essa história, que casamento tem período de prazo de validade, não. Né? Quando a gente entende o propósito do casamento, a gente entende que o que tem prazo de validade é a paixão. O companheirismo. É a paixão, é aquela coisa que a gente vai lá, conhece uma pessoa, é boa no início. Isso tem prazo de validade. Agora, quando é uma coisa ancorada, uma relação ancorada nos valores e com amor de verdade, você passa por fases, mas o propósito é o mesmo. É verdade, hein? Então foi muito legal, a gente vamos fazer... vocês que são casados aí, quer fazer algo diferente? Isso aí foi evento que nós nos conhecemos, né? Evento que a gente se conheceu. Esse é o Jean. Esse é o Jean Valério. Jean é muito bom, hein, cara? Gostei dele. Ele é muito legal, o evento supere. Beijo, Jean, vou seguir você no Instagram. Esse aí é um amigo da vida também. Aí, ó. Então fomos lá. Gostei do seu estilo aí. Gostou do meu estilo, pô. Eu entrei logo depois da palestra sobre a etiqueta, né? Já foi alinhado. Fui alinhado. Eu tô seguindo ele também. Mas foi muito legal esse evento.
O segundo ano nós apoiamos esse evento. E o Jean faz um evento também em Natal, para quem está assistindo aqui, que é um evento sobre empreendedorismo. Ó, que legal. Também dá para aliar as duas coisas, que é viagens e ir para Natal, que é um destino que eu sou apaixonado. Natal é uma delícia. Vai para Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso. Pô, maravilhoso, legal. Golfinho, né? E ele faz um evento, são 3 dias, 2 ou 3 dias de imersão, com os maiores nomes do empreendedorismo e tecnologia do Brasil. Isso vale a pena, chama Fórum Negócios, em novembro, cara. Olha que legal, hein? Vou te mandar quando sair. Manda, de repente eu vou, porque... Pô, vai. Não, é porque Pipa, pô, maravilhoso. Eu não queria ir embora. Pô, então... Pipa, pô de galinhas, eu não queria ir embora. Eu fui com um grupo lá, o pessoal queria ir embora. É conhecido, só que tem São Miguel do Gostoso, que é o sentido oposto de Pipa, que também hoje é um destino muito legal lá, que pra mim foi, acho que tá entre o pôr do sol mais os top 5 assim, da minha vida. São Miguel o sol do parece uma coisa assim, é mesmo? Que você tá do lado dele. Esse eu não conheço. É muito legal. Fica aí a dica. Fica a dica. Cadê? Tem mais fotos aí, foto aí. Essa é... Aí, bonitão. Esse é do Fórum Negócios aí. Foi também o Fórum Negócios. Foi lá. Não, esse foi em Natal no ano passado, que é esse evento que ele faz. E eu e a Mari fizemos uma palestra para falar sobre a constelação familiar. Sim. Ela com o olhar e aplicando no ser humano, no eu, né? Porque antes de tudo, antes de qualquer negócio, tem uma empresa de tecnologia, não importa, tem um ser humano por trás. Tem um ser humano. Então ela olha para o ser humano e eu olho para a empresa. Para a empresa, para o negócio. Então, principalmente empresas familiares. Hoje eu atendo muitas empresas familiares. E a gente percebe que os conflitos, eles ultrapassam a barreira da empresa, né? Então é muito difícil. Vai para o pessoal. Vai para dentro de casa. Vai para dentro de casa. E aí destrói a família, para de falar pai, irmão para de falar com o irmão. São pessoas que são sócias na empresa, são empresas de família mesmo. Família, né? E isso vai... Normal, o mais comum é a empresa às vezes vem do avô, passa para o pai, do pai passa para os filhos, do filho para os netos. Então esse processo de sucessão é muito difícil. Ou às vezes 2 irmãos que decidem, vamos abrir o negócio junto, abre junto, mas ao longo do caminho com os problemas gera conflito. Aquela convivência, né? E aí esse conflito destrói a família. Sim, tem uma oficina aqui no Rio de Janeiro, pessoal, gente boa pra caramba. O pai tem mais de 90 anos. Eles não deixaram o pai aposentar, né? Eles têm uma oficina. Tem sempre mais de 50 carros na oficina. Aí o pai sempre faz um carrinho ali, outro aqui, mas quem toca mais são os filhos, né? Eles, Então é uma empresa familiar, né? Sim, é uma empresa São 2 familiar, filhos com o pai. Então a convivência... ele pode passar para os filhos, né? Para a próxima geração. Nem sempre tem uma geração que às vezes não quer trabalhar no negócio, porque traz uma responsabilidade. Traz uma responsabilidade. A gente olha pouco para isso, né? Mas para um filho herdar o que o pai construiu é um peso muito grande. Às vezes ele nem quer seguir aquele caminho. Exatamente. Pô, você é mecânico, não quero ser, quero fazer outra coisa. Mas é uma coisa, né? Eu tô com uns pacientes assim, que tá em dúvida entre a profissão deles e a profissão do pai. Então vou dar uma dica para os seus pacientes com o olhar sistêmico, tá? O olhar profissional e sistêmico. Como decidir, né? Como decidir. Uma dica muito simples, principalmente no exterior faz muito para a pessoa ter certeza se ela quer ou não, antes dela trabalhar com o pai, vai para o mercado de trabalho, trabalha numa empresa similar, vai para o operacional, entende como é, para você não entrar na empresa já como filho do dono. Sim. Sente-se aquilo ali, vê o olhar de fora, vivencia e volta, se for o caso, com uma experiência, não só com o pai. Boa dica. Então é um teste legal, então isso... Que nada como a experiência. Nada como a experiência. E às vezes a pessoa vai vivenciar ali e vai falar, bom, é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Teve uma pessoa que falou para mim assim, Sandro, quando você estiver inseguro, com dúvida, a experiência tira a dúvida. É isso aí. É o que acontece comigo como terapeuta. Muitas pessoas são terapeutas, mas não têm a vivência da dependência química. Sim. Aí, como eu tenho a vivência, às vezes eu me pego numa situação de sinuca mesmo, né? Que eu tenho que ter um tato maior, porque a pessoa não pode também se sentir confrontada a certos momentos, né? Você precisa ter o acolhimento, mas ao mesmo tempo se posicionar, senão ela faz você de boneco, né? De fantoche. Então, você precisa fazer essa leitura de cenário. Então, às vezes, quando eu tenho dúvida, eu falo assim, mas eu vivi isso. Nessa hora eu não ia gostar de escutar isso. Sim. Então, não vou falar isso, porque ele não vai gostar de escutar isso nesse exato momento. Tem que pensar em tudo, né? Porque às vezes a pessoa está no incêndio,
e o outro vem dar sermão. Pô, cara, não é hora de sermão. Joga gasolina no fogo, né? Pô, não é hora de sermão. Vamos ajudar a apagar o incêndio ou não. Sim. Né? Você tá numa situação de incêndio, uma situação seja qual for, seja comprar uma passagem aérea, seja resgatar alguém, né? Seja qualquer tipo de situação. Aí você liga para um ser humano e fala assim, me ajuda. Aí o cara te dá sermão, aí o cara não ajuda, te atrapalha. Sim. Ou ele pode falar, não tenho como te ajudar. Beleza, então você vai atrás de outro SAMU, né? Outro bombeiro. Mas se ele pode te ajudar, qual é o ideal? Ele ajudar a pessoa e depois falar, cara, ó, eu te ajudei na segunda-feira, mas hoje já é quinta, quarta, eu deixei a poeira baixar, mas eu percebi que você falhou ali, falhou aqui, poxa, eu deixei meus filhos de canto para te ajudar, mas tudo bem, você tá bem. Então, assim, aí pode até dar uns ajustezinhos, umas dicas, mas não. Eu vejo as pessoas... Eu vejo muito as pessoas agindo certo na hora errada. É verdade. Eu vejo muito. Às vezes tem razão, mas pelo momento... isso que eu tô te falando. Tem razão. Tá agindo certo. É verdade. Mas na hora errada. Por isso que tem poder, como o Paulo Vieira fala, né? Tem poder quem age na hora certa e no momento certo. Então a gente precisa ser cirúrgico. Tem hora de calar, tem hora de falar. Às vezes liga a família para mim e fala assim, eu preciso que você tire meu filho das drogas. Eu falo, eu preciso falar com a senhora. Não, mas é ele que usa droga. Eu falei, mas eu preciso de informações da senhora. Eu preciso saber certas coisas da senhora. Eu quero saber como a senhora se sente. Vai ser um momento de fala da senhora também, que a senhora precisa desabafar. Claro. Aí ela, mas o problema é ele. Eu falei, olha só. Aí eu falo assim, o meu método é esse. A senhora não pode impor a forma que eu trabalho. Sim. A forma que eu trabalho, se a senhora não quiser... tem outro que faz com outro método, né? Aí no final, né, eu vou falando, no final eu falo assim, você sabe por que a panela de pressão não explode? Aí eu falo logo panela de pressão, porque tem a ver com a cozinha, família, mulher. Ela, não, por causa da válvula de escape. Por isso que não explode a panela de pressão. Tudo pro teto. Né? Então, assim, por que o furúnculo para de doer depois que você espreme? Então é importante colocar para fora, né? Quando eu vou na minha terapia, que eu tenho um terapeuta que cuida de mim, eu pago ela toda semana. Eu chego na sessão e falo assim, terapeuta, o que você está percebendo em mim que eu não estou percebendo em mim? Perfeito. Me fala alguma coisa que eu não sei. Porque eu não consigo enxergar o feijão no meu dente e não consigo olhar para o meu nariz. Né? Eu consigo olhar para o seu, mas para o meu eu não consigo. Então, assim, ela precisa me direcionar. Né? Esse olhar para dentro que falta. Né? Que é muito desafiador, muito desafiador. Mas essa questão de não incitar o problema... Eu, às vezes, falo isso muito com a Mari no nosso dia a dia. Todo casal tem desencontro de opinião, né? Normal. Sim. E eu sou uma pessoa, assim, a gente tem duas coisas que a gente combina. Um vê o 6, outro vê o 9. E aí a gente fala, não podemos dormir chateado um com o outro. Só que dependendo da situação, eu sou assim, eu prefiro deixar para falar no dia seguinte... Sim. Com a cabeça fria. Para mim, o travesseiro é o melhor amigo nesse ponto. Sim. E no outro dia de manhã, já passou a raiva, sentamos e conversamos. Isso quando é de noite. Mas quando é de dia, eu falo muito para ela, falo assim, Mário, eu não quero falar agora. Podemos falar daqui 2 horas, daqui a 3? Eu te procuro, porque se eu falar agora, eu vou te ofender, talvez. O tom muda. Claro, pô. Tudo muda. Não, eu aprendi uma técnica chamada técnica das 24 horas. Isso eu tinha um terapeuta, e eu conheci esse terapeuta buscando ele para um amigo. Aí na época eu estava 3 anos limpo, eu falei, cara, você não quer atender um amigo? Ele era muito famoso, muito rico, estava com receio de se expor, né, com problemas de dependência química. Nem todo mundo abre o anonimato como eu, né? Muita gente esconde, fala, não, ninguém pode saber, porque existe o preconceito mesmo, né? Como tem com a AIDS, né? Como tem com várias questões. Tem um preconceito, muitas pessoas, né, não todo mundo, muitas pessoas querem ficar no anonimato e tal. Eu abri o verbo, né, eu entendo que a minha história é a minha maior riqueza, e eu falo, né, na televisão, no rádio, que, né, eu vivi 20 anos na dependência química. Mas nessa época eu estava 3 anos limpo. Aí eu fui ver o terapeuta para esse meu amigo, aí o cara falou assim, tá bom, eu atendo seu amigo. E você? Eu falei, não sei, eu nunca pensei em fazer terapia não na época, né? Tava 3 anos limpo. Ele, eu te dou um desconto aí. Vamos fazer um pacote de 10 sessões? Eu falei, fechado, gostei do senhor. Gostei. O senhor mais velho,
surfista, mais de 60 anos, já foi dono de clínica. Eu falei, esse cara vai me ensinar muita coisa. Cheio de exercício, cheio de ferramenta. Eu falei, não, vou fazer com esse cara. E comecei a fazer com ele. Aí eu fazia o Diário dos Sentimentos, que é um exercício muito legal, que eu chegava no final do dia e eu escrevia, eu falo isso para os meus pacientes, pega a dica. Eu escrevia no final da segunda-feira, assim, hoje, segunda-feira, acordei irritado, cuspindo marimbondo, mas fui me acalmando, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo revoltado, mas depois veio a alegria, porque eu recebi a notícia de tal pessoa. Eu ia escrevendo tipo um diário de sentimentos, nomeando a emoção e o sentimento, né? Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é algo repentino. Você levou uma fechada, você xingou o cara. Tá vendo? Ali é uma emoção. Sentimento é se você todo dia pensar naquela fechada. Que gera, cria, você cria um sentimento em cima da emoção. E aí nisso, eu cheguei e comecei a fazer e tal. Aí ele percebeu, né? Porque ele leu meus diários. Ele falou, na sessão passada você falou isso. Aplica a técnica das 24 horas. Eu falei, como que é isso? Ele falou assim, é o seguinte... Quando acontecer alguma coisa, algum desconforto, pode ser esse que você falou, você chega para a pessoa e fala assim, me dá 24 horas, depois a gente conversa com você. Vou usar essa a partir de agora. Usa. Já vou usar, a técnica das 24 horas. Aí era engraçado, que aí ele passou isso para a clínica dele e às vezes tinha um conflito ali com alguém, ou entre os internos, ou com a equipe médica, os internos batiam na mesa assim, eu quero minhas 24 horas, eu mereço, eu quero, eu tenho direito às minhas 24 horas. Aí passava 24 horas, a raiva ia passando, e depois você fala sobre o assunto com outro tom. Eu costumo falar que a raiva é igual a lama na calça. Sim. Se você pegar uma lama molhada e deixar na calça, você tem que esperar a lama secar. Sim. Se não secar, você não tira a lama da calça. A raiva é isso. Tem que esperar secar. Deixar secar para você tirar. É o que você faz. É muito inteligente da sua parte. E eu tento aplicar isso também na empresa. Às vezes, né, ninguém aqui é perfeito, mas a gente tem. Às vezes você está numa reunião desafiadora, que tem uma situação que não vai adiantar nada você ali ser mais agressivo ou menos agressivo, né? Não vou demonstrar poder porque eu tô gritando, batendo na mesa, né? Então eu procuro sempre ter um pouco mais de serenidade. Até porque quando a pessoa grita, existe uma falta, né? É o que eu falei com a Mari. Efeito reverso para mim, né? Exatamente, o que eu falei com a Mariana, né? Sua esposa ontem, né? Ela falou do meu pai lá, eu falei do meu pai, e ela falou da ligação do pai com a segurança, né? Se sentir seguro e tal. Falou da constelação familiar, o papel do pai, da mãe. Todo excesso tem uma falta. É isso aí. Então foi uma live muito produtiva, recebi muitos elogios, ela está de parabéns. Legal. Sabe? É realmente um tema, quem se interessar, ele é complementar, né? Ele não tem um viés, muita gente acha que tem um viés espiritual, religioso. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu, e se a gente aprender um pouco de tudo, óbvio que vão ter algumas técnicas que a gente vai aprofundar mais, outra menos, mas só faz bem, né? E eu acho que tudo que tem tema família, para mim, tem um valor diferente. É verdade. Não, é verdade. Família é a base de tudo. O que você faz, a gente conversando aquele dia, você falou, né? A família, quando desestabiliza, para quem é um dependente, tem um impacto grande. Pô, a família é tão importante que eu resgatei um médico, né? Aí a família é o seguinte, a mãe é médica, a irmã é veterinária, o outro irmão é arquiteto e a mãe é aquela médica tipo Rambo, sabe? Ela faz resgate aéreo, chega de helicóptero, decide quem vive, tem um leito, aí tem um de 40, um de 20, quem que vive, né? Ela tem esse tipo Capitão Nascimento, ela é tipo um Capitão Nascimento da medicina. E o filho dela estava no consumo, e eu resgatei o filho dela. Ele não conseguiu ser resgatado em clínica nenhuma, e comigo ele foi resgatado. Hoje ele se especializou em psiquiatria. Ele também era médico. Já era médico. Ele é médico, clínico geral. Agora está em psiquiatria. Está mais de 2 anos limpo, já veio para cá para me conhecer, porque a gente começou online. E aí, antes dele fazer 2 anos, quando ele estava fazendo 1 ano, uma coisa assim, eu fui, que a irmã dele mora no Rio. Eu fui no aniversário da irmã dele aqui. Aí eu não conhecia ele, só era online, mas presencialmente estava a mãe dele, a irmã, mais de 20 familiares e eu, com a minha mãe.
Aí na hora de cantar o parabéns, ela pegou o microfone e falou assim, antes de cantar o parabéns, eu quero prestigiar ao terapeuta Sandro Barros e a mãe dele, a terapeuta Sandro Barros. Olhou para mim e falou assim, olha só, você não só resgatou meu irmão, você resgatou todos que estão aqui. Porra. Caraca, apontou para 50 pessoas e falou assim, você resgatou os 50. Caraca, eu comecei a chorar. E aí minha mãe também começou a chorar, todo mundo começou a chorar. Porque eu não resgatei só ele, né? Claro. Eu fui instrumento, né? Com as minhas técnicas e tal, mas ele fez a parte dele, se permitiu ser ajudado e tal. Mas a família ajuda também, saiu, né? A família acreditou, né? Eu costumo falar que acreditar e não acreditar dá o mesmo trabalho. Então acredita, cara. Porque eu tô lendo um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala isso. Fizeram uma pesquisa sobre isso. Que quando você acredita, bacana, mas quando a sua família acredita, a chance de você conseguir aumenta. Claro. Você está me entendendo? Quando o contexto em volta de você acredita em você, isso soma com a sua crença, pô. É matemática, quase. É matemática, A gente teve um exemplo também semana passada, que é o caso do Marcos Rossi, né? Conectando aqui com o nosso evento. Porque ele usa, o Marquinho, um beijão pra ele. Isso. Inspiração total, porque ele é um cara que não teve escolha, né? Não teve escolha, ele nasceu do jeito que nasceu, ainda piorou depois, sem os dois braços. Sem um pulmão, né? Sem um pulmão. Teve um problema na coluna vertebral, teve que colocar fazer um implante de uma placa, e é um cara, eu tava falando isso ontem para a equipe, porque às vezes a gente vê as pessoas, né, principalmente o caso do Marquinho, que é um caso extremo de superação, que um cara que não tem braço, não tem perna, que surfa, anda de skate, vai fazer agora Rally dos Sertões, faz mergulha. E olha pra você e fala, para de reclamar. Para de reclamar, pô, esse é o lema dele, para de reclamar. Aí eu falei pra minha equipe ontem, num treinamento, e aí, normalmente, você vai numa palestra desse cara, você vê o cara no palco, é fácil de se encantar, não é? Só que no backstage, você que trabalha com artista aí, trabalhou, você sabe que nem sempre a pessoa é o que ela mostra ali. Sim. Ele é exatamente daquele jeito. Ele é... Cara, e ele tá sempre ali, é mais difícil pra ele, porque, né, a gente às vezes cansa, imagina ele que tá ali o dia inteiro, um evento de 8 da manhã às 10 da noite, tava sentindo dor e tava ali, pô. Tava ali, ele falou, meu nível de dor é 8, e é o cara que, você falou a questão do acreditar e não acreditar, é a mesma coisa do reclamar e não reclamar, né? Pô, e na verdade eu acho que o reclamar ainda é mais pesado, meu. É verdade. E existe um vício emocional de reclamar. Eu acredito que são duas coisas. São o vício emocional de reclamar e o efeito manada. Você está do lado de uma pessoa que está reclamando muito, você começa a reclamar e não percebe. Isso, aí daqui a pouco você virou um reclamão. A energia dela, né? Vou conectar esse tema com o meu negócio. Às vezes a gente está numa viagem para desestressar, não é? Sim. Uma dose de esperança na viagem, quer desestressar, muita coisa de trabalho. Aí você vai para o aeroporto, pega trânsito e reclama. Chega no aeroporto, tá na fila do check-in, pô, você quer ir para o aeroporto ser atendido sozinho? Reclama da fila do check-in. Aí o voo atrasa, porque às vezes está fazendo uma manutenção que é segurança, reclama. Não sei o quê, chega num lugar, pô, entendeu? Então toda vez que tiver esse tipo de situação, é o que você falou. Reflita e fala, pô, tô indo viajar. Curte a jornada. Curte a jornada, pô. Às vezes você vai gastar mais 1 hora ali na fila, beleza, toma um cafezinho, pô. Né? Aproveita o tempo, vai conversar com quem tá do seu lado, vai observar as pessoas do lado, vai fazer uma amizade. E a gente não, cara, às vezes é natural. Aí você vê o cara reclamando lá na frente, você já logo se pilha, eu vou lá brigar também. Porque, já vai. Pô, eu cheguei um dia na Light aqui na Barra, cara, lotado, e tinha um cara gigante, nervoso pra caramba. Eu olhei assim pra minha mãe. Aí minha mãe, você vai ajudar o cara, né? Eu falei, não, deixa comigo. Aí fui, fiz amizade com o cara, falei assim, eu te entendo, cara. E você me entende? Graças a Deus alguém me entende. Que é isso, eu queria escutar isso. Aí você, mas eu te entendo, cara, o que você tá passando. Chega aí. Vamos conversar aqui de canto. Aí tirei ele da loja. Quer dizer, já melhorou, né, 50%, porque ele estava numa loja pequena, cheio de gente, grandão e gritando. Aí estava agressivo, queria bater nas pessoas e tal. Eu falei, olha só, dessa forma você não vai resolver, eu posso te ajudar? Eu sou terapeuta. Até que enfim, eu preciso de um terapeuta. Aí eu falei assim, não, vou te ajudar aqui, tal. Cara, depois eu saí aplaudindo a galera lá, porque ele foi embora. Ô, Sandro, eu vou te contratar pra você ficar na recepção dos hotéis. Pô, porque às vezes os caras chegam lá, é impressionante. Tem um jargão na hotelaria que é fantástico, assim.
O cara chega no balcão para fazer o check-in, tem a fila do check-in, chega no balcão, maltratando a recepcionista, fala, pô, tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Fala, pô, mas... Ela não é terapeuta, cara. E o outro, mas o mais famoso é o cara de manhã, que tem que fazer o check-out, e fala assim, eu quero fazer rápido porque eu tô atrasado pro voo, porque você não saiu meia hora antes, pô. Pô, cara. Aí maltrata o recepcionista, maltrata... Não, é verdade. Pô, não, os bastidores do hotel, eu conheço, precisamos de terapeuta. Você vê, tem essa fonoaudióloga que fala que minha mãe tá, cara, ela tem um viés, ela é fono, né? Então eu fico dando uns exercícios pra minha mãe, pra melhorar a dicção e a voz da minha mãe. Mas eu falei pra minha mãe, você percebeu o acolhimento dela? Você percebeu a atenção dela, não só com você, mas com os outros pacientes que estavam chegando? Oi, dona Marta, tudo bem? Como foi sua semana? Ela tem um viés terapêutico. Sim. Ela não é só fono. Claro. Ela tem isso, né? Então, assim, isso aí que você falou é importantíssimo. Tem lugares que tem pessoas com esse viés terapêutico, né? Muito. Que é uma secretária. Faz uma diferença, porque o tom de voz também influencia, né, cara? Você chegar com aquele tom aveludado, não um tom muito alto, né? Você estava falando de hotel, eu trabalhei no Clube Med. Sim, você falou. Foi o melhor trabalho da minha vida, cara. Foi o melhor trabalho. E eu trabalhava no Blue Tree, na verdade, eu ainda estava na vida disfuncional, né? E aí um cara que usava comigo, ele foi chamado para ser coordenador de lazer no Blue Tree Park em Angra. E eles davam moradia e tal. A moradia era de frente para a praia mesmo. Você deitava na cama, o quadro era o mar, assim, um quadro vivo, né? Até, porque não era um quadro, era o mar mesmo. Era assim, a areia era 10, 20 metros da minha cama. Então, assim, eles davam a moradia, tudo, e você trabalhava lá. E eu trabalhava chamando o pessoal para fazer futebol de sabão, tal, fazer esporte, recreação. Nos hotéis que tem muito, né? Muito legal. Muito legal de recreação. Aí tinha um velhinho lá, um casal de velhinho de 80 anos, que chamou eu e falou assim, meu querido, você tem um astral maravilhoso. Eu falei, pô, obrigado, tal. Você tá sempre de bem com a vida, que tal? Eu falei, pô, obrigado, cara. Ele falou, cara, você combina com o Clube Med. Porque aqui não é muito a sua cara. Eu falei, é mesmo? O que é isso? Ele, cara, é um hotel que você é obrigado a interagir com as pessoas. Você não pode ficar sozinho numa mesa, igual lá no curso, né? Que eu achei aqui a sua mesa e sentei na sua mesa por causa do Clube Med, né? Estamos aqui agora, por causa do Clube Med. Você vê o resultado, né? Não importa o que você acredita, importa o resultado. Cada um acredita no que quer, se é ateu, beleza, se é evangélico, beleza, se é espírita, beleza, se é budista, beleza. Como está a sua vida hoje? Como estão seus resultados na vida espiritual, na vida familiar, na vida emocional, no seu trabalho? Como que estão seus resultados? Sem historinha, olha para você e fala real, né? Isso aí. Pô, para de ficar se iludindo e falar, não, tá 10, não tá 5. Então vamos melhorar. Bora mudar os 5. Vamos mudar os 5. E aí nisso, cara, eu sempre fui um cara da ação, né? Hoje o Paulo Vieira fala direto, ação é poder, não é querer, é ação. Se você tem poder, quem age, não quem fica pensando. E a maconha me dava muito isso, né? Eu costumo falar, eu fiz um vídeo agora que teve 13 milhões, passou de 13 milhões de visualizações, mais de 340 mil compartimentos, quase 500 mil curtidas, porque eu falei assim, a cocaína destrói o império. A maconha não te deixa construir um. Caraca, eu peguei o Uber pro evento em São Paulo, o cara me reconheceu dentro do Uber. Falou, pô, você não é o cara do vídeo? Você é o cara do vídeo? Não sei o quê. Cara, e as pessoas perguntam, e o império ali não é dinheiro. Claro. E as pessoas associam império a dinheiro. Só dinheiro. Os pilares, né? É a vida familiar. Mas destrói a família, né? Pra mim é o maior império. Isso, é a família, é a paz que você tem com o seu trabalho, é o dinheiro também, que é bom ter dinheiro para ter conforto, poder viajar, né? Claro, pô. Poder ter uma roupa legal, tá bem vestido. Então, assim, são vários pilares sistêmicos, né? Sistêmico. Se um dedinho seu tá ruim, vai influenciar na sua perna, né? Vai influenciar na sua cabeça, você não vai querer falar com ninguém, vai ficar mal-humorado. Então, assim, é sistêmico. Aí eu falei para ele, cara, o império não é aquilo que as pessoas estão achando nos comentários lá, tal. Não, mas eu sou milionário, tenho 5 empresas, fumo minha maconha. Mas não era isso, né? As pessoas, elas... eu não sei, graças a Deus me abençoou que eu... nunca usou nada.
Sim. Que bom. A juventude, né? Provar uma vez na vida, talvez sim. Mas eu não consigo me imaginar com a atividade que eu exerço e, enfim, né? Por exemplo, o efeito da maconha. Parte cognitiva. E a maconha tem isso. Você fala assim, amanhã eu faço. Você cria um filme na sua cabeça, só que você não executa. Né? E a cocaína você executa sem planejamento. Então, assim, atropela tudo. Aí eu tô com uns pacientes aí que eles gastam 20, 30 mil numa noite. Então, enquanto eles não acabarem o dinheiro, eles não sossegam. E aí vai para outras questões, né? Que é a prostituição, não sei o quê. Porque o álcool, ele é casado com a cocaína. Dificilmente a pessoa usa só cocaína sem o álcool, ou só o álcool sem a cocaína. Eles andam, é casalzinho, né? Andam de mão dada, porque você bebe. Aí você tá cambaleando, aí você usa cocaína, bebe mais ainda. Então, assim, se você não cheira a cocaína, você não consegue beber a quantidade que você quer beber. Então, para aguentar 3 dias bebendo, só usando, senão você vai aguentar só 2. Então, tem essas coisas. Aí, nisso, os 2 velhinhos lá, os 2 senhores lá, do resort, você tem que conhecer o Clube Med, cara. É sua cara, sua energia, que tal. Eu falei, é mesmo? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a registrar as minhas atividades. Olha como fui esperto. Legal. Eu resolvi registrar as minhas atividades no Blue Tree. Eu vestido de pirata, fazendo teatro infantil para as crianças, eu recebendo as pessoas, eu jogando futebol de sabão, eu jogando vôlei, karaokê, e comecei a registrar. Quando eu fiquei com umas 10, 20 fotos, né, pintando a cara, aquelas coisas. Quando eu fiquei com umas 10, 20 fotos provando que eu estava trabalhando, eu liguei para o Clube Med. No dia de folga, eu liguei para o Clube Med. Aí atendeu a secretária lá e falei assim para a secretária, falei, olha só, contei toda a história. Eu falei, eu trabalho no Clube Med, trabalho no Blue Tree. Olha só, trabalho no Blue Tree. E um casal de senhores falaram que eu tenho a cara do Clube Med. Eu não sei o que é isso, nem nada. Ela, a gente é um hotel no mundo inteiro. E a gente tem essa linha, a pessoa dorme lá, mora lá, a pessoa interage com as pessoas na mesa, que tal. O papai falou, pô, legal, eu quero participar, mas eu estou trabalhando em outro hotel. Aí ela falou, eu vou abrir uma exceção para você. Essa ficha não se preenche em casa, se preenche aqui no Rio Sul, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu tinha um escritório aqui. Você teria que vir aqui. Mas como você está trabalhando em Angra, eu vou mandar a ficha por correio. Porra, não acredito, sério. E você vai preencher merecido pela sua atitude. De ligar para ela e falar. Claro, pô. Eu valorizo isso na minha equipe. Tem premiação por atitude. Não, é por atitude, atitude. Tem duas coisas, atitude muda. E uma outra coisa também que é legal você concluir isso, eu chamo de fazejamento. Fazejamento. Porque o mundo tá cheio de planejamento, né? Então, na minha equipe é assim, ó. Temos que planejar? Tem. Mas todo planejamento tem que ter um fazejamento. Não adianta vir com planejamento sem fazejamento. Então, planejei. Qual é a execução? Eu brinco que para mim esse hoje é a dor do mundo. Execução, que é o fazejamento. E às vezes as pessoas ficam tentando fazer algo mirabolante ou esperando o resultado perfeito. Eu falo lá assim, ó, V1, V2, V3, V10. Faz a V1. Testa, corrige rápido, melhora. Testa, corrige rápido, melhora. Se você ficar querendo já nascer com a V10, cara, quem nasce grande é filho de baleia. É filhote de baleia, que o cara falou na Valéria. Assim, só filhote de baleia ou monstro de desenho animado. Também essa é boa, mas fica aí. E aí você recebeu a ficha e foi. Não, eu recebi a ficha e comecei a preencher a ficha. Aí teve uma pergunta na ficha muito legal, que era assim, numa festa fantasia, qual seria a sua fantasia? Qual seria a função da sua fantasia? E você não poderia usar nenhum material a não ser da floresta. Você sabe qual foi a minha resposta? Cara, minha fantasia seria um vagalume. Eu ia iluminar com positividade todos os grupos e a asa ia ser feita de bananeira. Cara, eu respondi as perguntas assim. Cara, a mulher ficou assim impressionada com a minha ficha e falou, cara, eu vou marcar uma reunião para você. Aí marcou uma reunião com o cara que contrata, o decisor. O cara que decide. O cara começou lá, conheceu a mulher dele lá, teve os filhos lá. O cara tem mais de não sei quantos anos de Clube Med. É o cara que manda mesmo. Aí eu fui pra seletiva, né? Final ali.
Aí o cara olhou para mim, assim, viu minha ficha. Eu vi que o cara ficou impressionado comigo, porque a minha vontade, a minha garra estava muito clara, entendeu? Assim, e numa seleção, eu já fiz seleção, né? As pessoas compram a nossa energia. Eu já fiz seleção com pessoas, e quando eu vejo a pessoa chegando mesmo, entendeu? É diferente, É diferente, eu vejo, esse quer. Precisa... Aí o cara chegou e criou uma situação, um problema para mim, né? O cara foi uma pegadinha, né? O cara chegou e falou assim, olha só, gostamos muito da sua ficha, só que tem uma questão aqui. Eu vou te mandar para o Clube Med da Bahia e a gente não vai pagar a sua passagem, você vai ter que pagar a passagem do seu bolso. Eu olhei pro cara e falei assim, você não tem noção, eu quero trabalhar no Clube Med, nem que eu venda minhas cuecas, eu pago isso aí. Cara, quando eu falei isso, o cara falou assim, tá empregado. Cara, então, vou te falar de onde que eles aprenderam. Quem usa essa metodologia é a Disney. Eu tenho uma formação no método Disney de encantar cliente. Esse é um dos pilares. Quando eles vão contratar cargo de liderança, eles levam a pessoa para o cenário onde a pessoa vai atuar. A última etapa é essa. Então, por exemplo, vai ser um chefe de fila lá no restaurante. A última etapa é no restaurante. E eles jogam um guardanapo no chão, provocam uma situação real para ver a atitude que a pessoa vai ter. Atitude? Se a pessoa não tem atitude, é o primeiro pilar. Ela pode ser pós-graduada, Harvard, mas se ela não tem a atitude do servir, não passa nada. Essa atitude que me fez ser empregado. O cara, quando eu falei que eu vendia as cuecas para pagar a passagem, que o cara eu não falei, se não pagar passagem eu não vou. Eu não fiz isso. Fiz o contrário. Aí o cara ficou encantado comigo, cara. Eu fui, cara. Pô, eu me diverti muito. Eu fiz muito network. Foi o melhor trabalho da minha vida, assim, até hoje. Lógico que hoje, como terapeuta, eu tô no meu propósito. Outro propósito, mas e não tem como comparar. Curtir, né? Mas, cara, foi um trabalho que foi um divisor de águas na minha vida, porque você tinha que ir para a festa do cabelo louco, tinha que dançar na piscina, você tinha muitas atividades, não tem nem televisão no quarto, não dá tempo. Não tem, ninguém quer ver televisão, né? Hoje tem tablet. Você falou uma coisa, me deu um déjà vu aqui, eu falo isso para as pessoas, vou fazer 25 anos de hotelaria, trabalhando no segmento do turismo, né? Eu falo, são mais de 50 hotéis implantados e uma história legal. Mas eu sinto saudade de quando eu era mensageiro. Eu comecei como mensageiro de hotel. E hoje alguns hotéis já nem tem mais essa figura. Pô, a função do mensageiro é ficar levando a mala, né? Você tem o mensageiro, que é quem busca a mala do hóspede e leva para o quarto. Você tem um capitão porteiro, que é o chefe da portaria. Ele coordena toda essa equipe. Então eu comecei como mensageiro, carregador de mala, adorava, eu morro de saudade, porque assim, era uma experiência muito legal, porque eu conhecia muitas pessoas. E aí eu ia levar as malas para os hóspedes no quarto, os hóspedes falavam, não, entra aqui. E eu me contar a vida, que não sei o quê, que demorou. Então assim, deu um déjà vu, que eu adorava. Legal, falava assim, puta, cada dia era uma história, interagia. Eu me lembro que lá no Clube Med eu sentei um dia assim, eu tava com dor de cabeça, fui sentar numa mesa, meu chefe falou assim, não, você tem que interagir, você não pode ficar numa mesa sozinho, não. E aí eu ia me virando, entendeu? Eu fui ver que a importância de você interagir, de você criar situações, né? Ter essa proximidade. Eu fui sair com um amigo meu da faculdade um tempo atrás, lembrei agora, tive um déjà vu também aqui. Aí fui comer um sushi com ele. E ele foi com 4 psicólogas, donas de clínica, lá em Minas Gerais. Eu não conhecia elas. Aí num jantar de 2 horas de sushi, só conhecia ele, conheci elas. Fui eu, né? Eu gosto de ser eu mesmo, né? Não fingir ser uma pessoa. Sou eu, sou transparente, sou verdadeiro. É meu jeito de ser, né? Hoje. E aí, na hora de ir embora, que eu deixei elas, ela falou, Sandro, estou impressionada com você, eu te conheci, eu fiquei com você 2 horas, falei com minhas amigas, todas aqui são psicólogas, PhD, com mestrado, doutorado, donas de clínica, a gente está impressionado com você. Eu falei, mas por quê? Não, você tem uma coordenação afetiva, cara, que assim... Parece que eu te conheço há 20 anos, cara. Nem eu e você Uai, a gente aí é prova disso, né? Disso, né? Aí eu falei, será que isso eu puxei meu pai, né? Porque meu pai era assim, né? Ele era médico. Então a pessoa chegava chorando e saía sorrindo do consultório dele. Com certeza. Então minha mãe também é assim, né? Então, assim, é muito importante isso, porque aí eu começo a abrir portas.
É verdade. Então eu sou um cara muito... Você viu que eu conheci o evento inteiro lá, né? Conheci o evento inteiro, deu aula de networking, né? Mas espontâneo, porque assim, o networking também, é claro que todo mundo usa técnica, quem trabalha com isso, mas quando é natural é diferente. Natural é diferente. Esse déjà vu é bom que você teve, né? Aí, mas não legal. É orgânico. Eu tava falando que a gente tem tanto assunto aqui que se deixar a gente fica até amanhã. Aí a produção tem que avisar aí, né? Senão a gente vai acelerando. Vamos embora. Eu tava falando do visto, né? Sim. Do visto lá. A minha irmã eu tenho irmãs gêmeas, né? E uma das irmãs sempre trabalhou em navio, tal, não sei o quê. Depois eu quero saber sobre viagens de navio. Eu quero que você fale um pouco, porque está acontecendo muitas situações das pessoas perguntarem para mim: eu vou de avião ou eu vou de navio? Porque às vezes o navio você pega uma cabine, vai para 10 países, eles param. Disseram que até é um custo menor, não sei se é. Menor, Aí depois eu quero saber. O custo total, né? Porque a viagem, uma dica simples que eu dou para todo mundo, olha a viagem com custo total. Custo total. É sempre o custo total. Total você está falando passagem, alimentação. Hospedagem, alimentação. Às vezes você vai ter carro, se não vai ter carro, você vai usar o trem. Faz uma planilha. Hoje na internet tem 200, tem aplicativo para isso. Olha o custo total. No custo total, o navio é um bom custo-benefício. Entendi. Depois eu quero te apresentar aquela pessoa de Dubai. Boa, quero. Vai ser bem bacana. Ela tem uma equipe. E é legal, porque às vezes pede indicação. Eu estava com até eu quase fui para Dubai, eu estava com uma viagem já comprada e devido ao problema de Israel cancelaram, que era para fazer Israel e Dubai. Que era o reino de Deus e o reino que é hoje do consumismo, né? Que as pessoas, que é legal ir. Então, mas aí teve o problema, eu não fui, mas eu quero esse contato. Mas muita gente fez essa viagem antes. Esse médico que eu estou falando viajou com a mãe sóbrio, que ele não poderia viajar se estivesse no consumo, fez isso. Ele foi para Israel e Dubai. Eu vou em março, se tudo der certo, eu vou fazer essa viagem. Depois eu quero te apresentar ela. Aí o que acontece? Aí essa minha irmã, que veio do navio, tudo tal, ela é brasileira, mas ela sempre trabalhou em navio, embarcava, aquela coisa. E aí ela foi morar nos Estados Unidos, casou com um americano, tem um green card e tal. O meu sobrinho, que é filho dela, né? Agora vai ser pai agora, já está com 20 e poucos anos. Foi por ele que eu parei com as drogas, porque isso é muito importante. Quando eu tentei parar as drogas, e olha que eu parei com álcool, com cocaína, com crack, com êxtase, com ácido, com especialquê de cavalo, com cigarro, parei com tudo, eu usava muita coisa. O que me dava, eu usava. E eu saía experimentando. E aí, quando eu parei com tudo, eu tentei parar por 4 anos na minha força. Na minha força. Eu não consegui. O que eu ganhei tentando parar na minha força? 3 overdoses, uma tentativa de suicídio e diversos prejuízos físicos, mentais, emocionais, financeiro, batida de carro, quase atropelei uma família, aquelas coisas todas. E aí, quando eu estava saindo da 3ª overdose, eu tive um despertar espiritual e falei, cara, vou parar pelo meu sobrinho. Esse meu sobrinho tinha 13 anos. E ele é como se fosse um filho para mim, porque eu não tenho filho, né? Ao invés de construir uma família, eu estava usando droga, né? Então aí eu falei, vou parar pelo meu sobrinho, vou parar pelas minhas irmãs, vou parar pela minha mãe, vou parar por mim também. Só que quando eu estava parando só por mim, pela minha força, eu não tinha autoestima suficiente para vencer as drogas. Mas quando eu parei por mim, pelo meu sobrinho, pela minha mãe, aí eu juntei, por Deus também, né? Sim, claro. Eu juntei essas 5 forças, né? E aí eu fiquei gigante. Eu consegui. Então é o que eu falo para as pessoas. Às vezes as pessoas têm essa crença, e às vezes vem uma mãe para mim, esses dias uma mãe chegou para mim e falou assim, eu já falei pro meu filho, ele tem que parar por ele. Eu falei, eu posso corrigir a senhora? Por ele, vai acontecer igual comigo. É importante ele parar, importante ele parar por ele, mas é importante também ele parar por você, que é a mãe, é parar pelo filho dele, que tem 2 anos, é parar pela esposa dele, que está esperando ele sair da clínica. Ela é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, mães, família, entra lá no meu Instagram, pede ajuda, a família está doente. A família tem que evitar a primeira discussão. A família não pode construir uma discussão. A família precisa evitar a discussão. Como o dependente químico precisa evitar a primeira dose, né? O que o dependente químico precisa evitar? O cara que tem problema com álcool e drogas. A primeira dose. E o que a família precisa evitar? A primeira discussão. Porque a sua discussão com ele que vai fazer
com que ele... Você falou isso aquele dia na mesa e eu fiquei com isso na cabeça. E o que leva, o que a sua esposa falou na live ontem. O que leva a pessoa a usar droga? Né? Qual é a origem da causa? Quando a raiz, né? Quando a gente descobre a causa, né? De repente problema com o pai. No meu caso, meu pai morreu, eu quebrei o quarto inteiro. Será que esse impacto emocional me fez usar droga? Né? Então, aí eu tava falando da minha irmã. Aí minha irmã, green card, meu filho, meu sobrinho green card, como se fosse um filho e tal. E a minha outra irmã é atriz, né? Mora aqui, a Roberta e tal. E aí minha mãe a gente descobriu que a minha irmã Renata, ela descobriu um câncer, cara. Teve que tirar metade do útero. E aí ela ficou desesperada que ela viu a morte de perto. Ela já começou a acelerar o processo de coisas que ela queria fazer, né? Que acontece muito isso, Nessas horas acontece muito. A pessoa tem opção de planejamento, aí descobre um câncer e já começa a acelerar o processo. Roberto Chiachic falou isso lá aqui na palestra, né? Mas ele falou isso, né? Que as 3 lamentações das pessoas em fase terminal deveria ter amado mais, deveria ter passado mais tempo com os meus filhos e deveria ter sido mais feliz. Olha, isso aí é um corte, hein? Vai virar um corte. Aí, isso aí. E aí, nisso, a minha irmã falou, cara, eu vou casar. Porque ela já estava querendo casar, né? Ela não era casada. Queria fazer festa de casamento. Aí, minha irmã... Aí, o que acontece? A minha tia pegou um cara bom aí, de visto... cara bom demais até, eu acho. Aí o cara bom, 50 anos de FBI, que tal, papapá, para tirar o visto. E aí eu falei assim, vamos lá no consulado americano, eu vou falar a verdade. Não fala a verdade não. Fala que você vai passear, que você vai com a sua mãe, que tal. Aí ele armou algo que não foi tão verdadeiro. E eu sou um cara verdadeiro. Aí eu falei assim, tá bom, se perguntar, beleza. Aí deu errado, cara. Chegamos lá no consulado americano, foi a primeira vez que fui tentar tirar o visto. Aí minha mãe conseguiu o visto e eu fui negado. Por quê? Porque o visto também, o pessoal do visto, deve ter ligação com a internet, deve ter ligação, né? Deve ter, não sei. Não sei, eu acho que... Não sei por quê. Aí eu só sei que eu não falei a verdade. Eu não cheguei pro cara e falei assim, a minha irmã tá com câncer, eu não sei se ela vai estar viva nos próximos meses, ela vai casar, eu só quero ir lá ver ela, me dar um visto de 5 dias que eu volto. Não tive, né, porque quem estava conduzindo era minha tia, então deixei para lá. Aí eu fui negado, isso faz 2 anos. Eu fui negado e a minha mãe foi. Aí minha mãe saiu chorando do consulado. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, fica tranquila. Sabe por quê? Porque tá vindo uma bênção tão grande para mim e é por isso que eu não fui aprovado pro consulado. Tem um porquê. Tem um porquê, tem um propósito nisso aí. Aí minha mãe, como você consegue ter essa visão espiritual nessa hora? Eu falei, mãe, vai por mim, não chora. Não era para ir. Sabe o que aconteceu? Eu resgatei o Serginho Rojakov. E tive a visibilidade que eu tive. Se eu tivesse nos Estados Unidos, eu não estaria aqui para resolver o negócio, né? E foi o Serginho, eu brinco com ele, né? Que ele me deu essa visibilidade, que eu saí em todos os canais de TV. Hoje eu tenho pacientes na Austrália, no Japão, em Dubai, né? Hoje eu tinha 3 mil seguidores, hoje estou quase 500 mil seguidores. Sim. Então o Serginho me deu essa visibilidade, né? O Rafael Ilha que fez a conexão. Então são 2 anjos, né? Que me projetaram, 2 foguetes que me projetaram, e eu, sem pretensão nenhuma, fui resgatar o cara como eu resgato qualquer um. Certo. E deu certo, o cara tá mais de 2 anos. Que foi através da verdade, né? Não foi através da verdade. Não foi de caso pensado. Vou fazer isso para ganhar aquilo. Não. Para ter a visibilidade. Não, foi uma coisa orgânica. Foi acontecendo. Ou seja, se eu tivesse viajado, aí eu falei para minha mãe, mãe, agora sim, a gente pode, porque como o meu sobrinho vai ser pai agora, minha mãe quer ir para lá de novo. Eu falei, agora sim a gente pode ver o visto, ir para lá, porque a minha irmã mora em Missoula. Sim. Missoula é onde, acho que é perto do Canadá lá, 4 horas do Canadá, E aí eu tô com outro paciente na Flórida, querendo que eu vá também, porque ele saiu das drogas, que eu ajudei ele. Ele agora é pai, acabou de nascer o filho. Aí eu tenho 2 lugares para ir nos Estados Unidos. Eu já tô pensando numa viagem, eu te ligo. Você me liga. E eu vou te dar um testemunho, você contou esse caso, um testemunho legal que
eu fui fazer esse evento lá na Disney e conheci 2 pessoas do Nordeste, que são sócios. Inclusive, um tá morando nos Estados Unidos agora. E ele contou um testemunho que chega a ser inacreditável. Ele contratou uma dessas pessoas, especialista em visto, não sei o quê, que brifou ele. Falou, você tem que falar isso, você tem que levar esse documento, papapá. Fez o cara chegou pro vídeo, eu tenho isso gravado, ele chegou, ele parecia um robô. O que aconteceu com ele? Não deram visto para ele. E não tinha motivo para não dar o visto. Só que ele contou uma história que, de alguma forma, não era verdade. Não era verdade. Aí ele saiu chateado, pô, já estava com o curso comprado lá para os Estados Unidos e tal. Ele falou que chegou em casa. Isso aí era inacreditável. Eu nunca tinha ouvido falar. Ele chegou em casa, tinha acabado de ser o visto negado. Por algum motivo, ele conseguiu na semana seguinte, no feriado em São Paulo. Ó, ele era lá do Recife. De João Pessoa. Saiu, fez no Rio, negado, aqui no Rio. Aí voltou pro hotel, ligou pra esposa, já tudo programado, não consegui. Entrou lá, conseguiu reagendar a entrevista em São Paulo. Ele pegou um ônibus, foi pra São Paulo num feriado, sem preparar nada. Ele falou, coisa de Deus. Ele falou, sei lá, apareceu lá pra mim. Tanto que depois o cara que ele tinha contratado falou, como você conseguiu isso? Não sei, conseguiu, falou a verdade, contou toda a verdade e conseguiu isso. Caraca, então é um testemunho real. Eu tenho isso gravado até nas minhas redes. Olha, que legal. É isso, né? Ser transparente, cara. Ninguém tá indo lá pra fazer o mal. Você tá indo lá pra fazer o bem, vai ver sua família, vai ajudar pessoas. Pô, tem uma frase, dá errado. Tem uma frase muito legal que eu uso bastante, que é assim, para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. E quando você viaja, você sai da ilha. Se você vê a metáfora da ilha, é isso, né? Você tá no filme Wilson, né? Do Náufrago. Né? Você vê quando tem uma cena que ele sai da ilha. Aí ele olha para a ilha. Perspectiva, né? Muda a perspectiva. Ele olha para a ilha e começa a chorar. Porque ali ele viveu muitos anos na ilha, né? Que é onde ele sobreviveu. Então, isso é no nosso cotidiano. Quando é o que você falou, né? Você viajar até dentro do Rio, mas quando você sai da Barra e vai para a Zona Sul... Você saiu da ilha. Você saiu da ilha. Ampliou sua... Viajar é sair da ilha, né? É sair da ilha. É terapêutico, né? Terapêutico. Viajar é sair da ilha. Não, é muito legal. E sobre o Rio, que eu também queria falar, ainda bem que eu lembrei... O Rio de Janeiro tem até uma promoção no bondinho, Carioquinha, pro carioca pagar desconto. E não é divulgado tanto, né? E sabe por que isso? Porque o carioca, culturalmente, não vai nos pontos turísticos. Deveria ir. Quem me apresentou o Cristo Redentor foi um paulista. Olha só, e eu fui criado aqui, louca. Entendeu? Então, assim, tem uma tendência, por isso que eles se incentivam, através do Carioquinha, ao carioca pagar 50%, porque o carioca não tem costume de ir para Pão de... Morando aqui, passando pelo Cristo, vendo o Cristo toda hora, e o Pão de Açúcar, eles não têm costume deles irem. Quando que eles vão? Quando alguém de fora... Vem, aí ele é obrigado, ainda reclama. Que lá no Cristo levar aquele vício da reclamação. Né? Tem aquele vício de reclamar. Então, assim, é muito importante você viajar, porque o lazer também é importante, né? É um dos pilares importantíssimos. Porque outra coisa que eu li nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é que quando você viaja e curte o lazer, ou vai dar um mergulho na praia, ou vai para Búzios, ou vai, né, ou viaja dentro cidades limítrofes, do lado, que você vai do dia para o outro. Quando você viaja e você volta para sua vida, você fica mais produtivo. Muito mais. Você tem mais resultados. Você tem vários ganhos no casamento, cara. São muitos os ganhos. Você acaba conhecendo alguém, uma pessoa nova, com uma outra realidade. Então eu tenho esse propósito. Novas pessoas, novas oportunidades. Então, você já viajou muito? Para quantos países você já foi, cara? Até me perguntaram. Eu fui para né? Dubai, mas eu quero você. Então, eles me perguntaram outro dia, eu fiz as contas, são 13 países. Acho que é a última conta que eu fiz. Nem é tanto assim, tem muito mais para conhecer. E hoje eu tenho buscado diversificar um pouco mais. Então, inclusive, agora estou indo para Punta Cana em novembro, não conheço. República Dominicana. Então vou para lá. E eu fui fazer um programa também de televisão outro dia para falar de viagens. E eu dou essa dica: começar de dentro para fora, na sua própria cidade, no seu próprio estado, no seu própria região, no seu próprio país. E tem lugares aqui perto do Brasil acessíveis: Uruguai, Argentina,
Peru é um lugar assim, essa viagem eu indico para todo mundo. O Peru é sensacional, a parte histórica do Peru, né? Então você entra numa conexão ali que é inacreditável, que a gente vê, é acessível e tem uma das melhores gastronomias hoje do mundo, a peruana. E esses 13 países que você viajou, porque o que eu percebi? Lógico, Dubai foi maravilhoso, né? Porque eu estava com uma estrutura, né, lá diferente. Eu estava numa casa, num condomínio lá, diferenciado, tinha a comida brasileira que tinha uma empregada que fazia, né? Eu ia nos resorts de luxo. Mas assim, 30 dias foi muita coisa, cara, em Dubai. Então assim, o que eu percebi na dor nessa primeira viagem internacional? Que se eu ficasse 15 dias em Dubai, eu acho que ia ser melhor. Sim. Não estou reclamando, mas assim, pontuando que tem o tempo. Um aprendizado, um tempo, entendeu? Sim. Porque água demais mata a planta, entendeu? Então, assim, mas nesse sentido, qual é o tempo? Tem um tempo ideal ou não tem? Depende da pessoa? Depende do propósito. Eu falo sempre que a primeira premissa para decidir uma viagem é o seu propósito. É uma viagem, lua de mel, é família, é amigos, é uma viagem a trabalho, definir o objetivo daquela viagem. O que você espera daquela viagem, né? Qual que é o seu objetivo? E através daí você vai decidir. Eu parto porque assim, viajar, falando de viagem internacional, é caro ir. É caro ir. Sim. Então, poucas pessoas conseguem fazer 2, 3, 4 viagens no ano. Então, a dica que eu dou eu acho assim, 7 dias é o mínimo. Claro que eu já faço viagem escapada, que eu chamo 2, 3 dias. Beleza, acabei de falar, tá na cidade de viagem. Sim. Vou pro exterior, eu acho que o mínimo é 7 dias. 15 dias é ok, muito bom. E 21, você consegue talvez fazer 2 destinos. Um perto do outro. Perto do outro, então você consegue conciliar, né? Eu tive essa experiência agora. Eu fui 2 vezes, eu fiz Espanha-Portugal, 15-15. Então, deu tempo de conhecer bem aquele país e não enjoar, né? E aí, quando acabou, você vai para o outro. Você não sai com aquela sensação, porque você saiu com a sensação de muito, mas às vezes 7 dias você sai com a sensação de pouco. É bom que volta. Mas aí você fala, já investi uma grana, 2 dias a mais, 3 dias a mais. Entendi. Então, assim, eu gosto sempre 14, 15 dias é um número bom. 14, mas se você vai conhecer 2 lugares, por exemplo, 3, às vezes, dependendo se for Europa, 21 dias é ok também. Europa, vamos supor, você vai para Portugal, Espanha... Alemanha, por exemplo. Aí 21, né? Você pega 7 de cada um, eu acho legal. São lugares diferentes. Eu fiz agora Estados Unidos 30 dias. Eu fiz 15 dias na Flórida e 15 dias na Carolina do Norte. Vivi no mesmo país 2 experiências completamente diferentes. Flórida, uma coisa mais turística e tal. E aqui eu vivi a vida de quem mora na Carolina do Norte, entendeu? Fiquei no Airbnb, fui pra academia, fiz uma vida normal de que não turística. Foi esse propósito, né? Foi esse propósito. Você foi com a esposa? Eu fui com a esposa. O filho da Mari tá morando lá, com o pai, né? Que legal. Então, o moleque já tá morando lá e o propósito era viver a vida dele. Levar ele no colégio, ir no supermercado. Então, olha só, você vê como é importante o propósito, até para viajar. Imagina para viver nessa vida, né, cara? Precisa encontrar o seu propósito. Qual é o seu propósito hoje? Olha para você, não sabe. Tenta descobrir. Não desiste, cara. Não existe fracasso, a pessoa que desiste. Né? Saber qual é o propósito. Vamos supor, eu estou agora tirando a cidadania portuguesa, né, da minha mãe, para depois ter direito para mim, porque acho que na Itália já é assim, né? Eles vão passando de geração para geração, vai aumentando, né? As outras gerações, até para ter fluxo de pessoas, né, assim, né, jovens também, no país, na população. Aí minha mãe vai precisar tirar e depois eu vou tirar, né, a cidadania. Porque eu quero conhecer lá, né, Portugal, né? Portugal tem uma conexão com a gente pela questão da língua, né? Da língua, da colonização. Meu bisavô, tataravô que veio de lá, né? Então. Eu também tenho família portuguesa, então eu que sou de Minas, né? Eu nasci em Minas, então Minas você pega uma influência portuguesa, aqui no Rio também tem muita, né? Foi a capital aqui, mas você pega Minas ali, Ouro Preto, Mariana, principalmente Ouro Preto, e você vai para determinadas cidades lá em Portugal, parece que você tá... Você tá lá. Você fala, não é possível, eu tô em Ouro Preto, eu tô em Minas Gerais, mesmo. É aquilo ali, então gera uma conexão afetiva muito legal. Tem uma coordenação. Eu me senti meio assim em casa, parece que eu falo
falar, pô, eu vivi aqui já. Uma conexão afetiva, é verdade. Gera uma conexão afetiva. O afeto, né, cara? É muito importante o afeto em tudo, né? Afeto pelas pessoas que você gosta, afeto pelo seu trabalho. A viagem é tão terapêutica, é tão bacana. É quando você viaja, né? Começa arrumando a mala, né? Ali. É uma jornada, eu falo isso. Pô, é uma jornada. Aproveitar a jornada, o antes, o pensar o roteiro. Essa é uma outra dica. Sempre deixe dias coringas no seu roteiro de viagem. Como que é esses dias Coringas é assim, normalmente as pessoas, principalmente quando vai conhecer a primeira vez o lugar, quer fazer tudo, né? Quero ir em todos os pontos turísticos, quero fazer... Cara, separa ou um dia ou períodos do dia que você pode encaixar algo que você vai descobrir só lá. É uma pessoa que você conheceu, deu uma dica que é imperdível, é um imprevisto que você teve que você consegue remanejar. Então, são páginas em branco, né? Eu não gosto de sair com tudo preenchido. Eu deixo sempre um espaço para... Legal, olha a dica, hein, galera? Olha a dica. Não, cara, tô lembrando do livro de novo. Tem uma outra parte nesse livro aí, o Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala o seguinte, que antes de você viajar, ou de qualquer situação, tipo, você vai para o Maracanã, né? Sim. Então, antes de você ir para um evento que você gosta, seja um curso, seja uma viagem, cara, a expectativa de antes, você libera tanta dopamina, cara, de felicidade. A sua felicidade antes de... Tipo assim, antes de ir para Dubai, eu fiquei assim, cara. Aquela coisa boa. Aquela coisa boa, aquela felicidade antes de fato viver. Né? É antes de você viver a experiência. Rápido, né? E a gente nem... Era isso que falou na pesquisa. Que antes de você viver a experiência, o antes já é a experiência, entendeu? Com certeza. A partir do momento que você começa já a pensar naquilo, já gera uma sensação boa na gente. E em viagem eu falo isso muito, aproveitar a jornada, o antes, o durante. E as outras coisas que você tem? Você tem outras coisas, você é um empresário que não é só de viagem, né? Não, eu tenho outras coisas. Conta aí dos outros projetos aí. Hoje eu faço... Como as pessoas te acham, né, cara? Então, hoje o mais fácil de me achar é no meu Instagram, então é BSG Participações, @BSG Participações, ou pelo site também, bsgparticipações.com.br. Sim. Então lá eu explico o que eu faço, né? Mas então eu tenho um grupo de empresas e dentro desse grupo de empresas eu faço consultoria para empresários, né? Então pequenos e médios empresários, prioritariamente no segmento do turismo. Então eu ajudo as empresas, né, num processo de reestruturação, de inserção de tecnologia, principalmente processo de rotina, governança. E no final de tudo, a cereja do bolo do meu método é conseguir destravar o que eventualmente está travado e trazer mais receita para as empresas. Minha especialização é marketing, vendas e experiência do cliente. Essa é a minha especialização. Então eu consigo olhar uma empresa 360 graus, com um olhar de dono, com uma visão de mercado, e aí depois eu coloco uma lupa para mim, onde é o mais importante, que é a receita. Se não tem receita numa empresa, você pode ter, falando de hotel, tá? Você pode ter a melhor cama do mundo, o melhor... Cara, se não tem gente dormindo na cama, não adianta nada. Não adianta nada. Então, no final, a cereja do bolo do meu negócio é esse. É fazer com que o meu cliente, a empresa do meu cliente, tenha mais faturamento. Tenha mais faturamento. E aí, como que aí você ganha, a sua empresa ganha uma porcentagem do faturamento deles? Eu tenho esse modelo. Eu tenho um modelo que pode ser um projeto contratado, né, eles onde pagam como uma consultoria. Eu tenho um modelo que eu posso fazer a gestão para ele e aí eu tenho uma participação no resultado, no faturamento e no resultado. Porque aí eles abrem tudo para você. Abrem tudo para mim. Aí você vê. Eu assumo o manche. Faturava 10, começou a faturar 30. E muitas vezes eu ganho em cima do que eu incremento. Tem contrato, dependendo do tipo de cliente, que eu falo assim, tá bom, você ganha 10. Se eu passar para 30, dos 20 só, ele continua ganhando os 10 dele aqui e eu ganho um percentual. Porque eu acredito que o meu método dá certo, entendeu? Foi o que gerou os 20 a mais. Gerou os 20 a mais. Então esse também eu faço. E eu tenho também um programa de mentoria. Aí é mais para pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que está ou querendo fazer... De repente alguém quer fazer mentoria com você. Fazer uma mentoria de negócios com especialização em marketing, vendas e em marketing digital... É uma pessoa que às vezes ela teve a formação de financeiro, tem uma formação muito administrativa e nunca teve uma experiência em marketing e vendas, eu vou inserir essa pessoa nesse universo.
Vou mostrar para ela como é, às vezes está ali na reunião, sendo cobrada, o pessoal está falando um monte de coisa de vendas, não está entendendo nada, está falando um monte de coisa de marketing, não está entendendo nada. Eu vou inserir na vida da pessoa, vou trazer para ela um conhecimento prático de como ela vai olhar para isso dentro do negócio dela. E aí ela pode usar isso aonde ela está hoje, para ela crescer dentro da empresa que ela está, ou até fazer uma transição de carreira. Então, um exemplo prático para gerente de hotel. O Brasil, nos últimos anos, de um modo geral, tá? Sem entrar se é um resort ou não é, formou muito gerente de hotel com viés financeiro. Pessoa muito boa de planilha, mas na hora de ir para o atendimento a cliente, na hora de gerar a venda, de fazer o marketing, tem dificuldade. Então, a minha mentoria entra para quê? Para trazer... Em vez da pessoa ter que voltar para a faculdade fazer o MBA, eu encurto esse espaço, esse tempo da pessoa e eu vou ensinar para ela o que ela precisa saber para ela aplicar no dia seguinte. E é você mesmo? Eu faço a mentoria, sou eu, né? Eu tenho uma equipe de suporte por trás, mas eu dou a mentoria. Então eu tenho conteúdo gravado e eu tenho os encontros que são os mastermind que eu levo as pessoas para trocar experiência. É bem legal. Que maneiro, garoto. Legal. Qual é a dose de esperança que a gente vai passar aí? Ó, a minha dose de esperança para você é: pede ajuda. Pô, pede ajuda, cara. Não tenha vergonha disso. Cara, a dependência química, estou falando da dependência química agora. Vamos aproveitar a época das Olimpíadas da França. O judô você luta até o final. A esgrima você luta até o final. O futebol você luta até o final, até o último minuto. Mas a dependência química você só vence quando você se rende. Quando você se rende e aceita. Não luta. Você vai perder da doença. Então, assim, se rende, fala, eu não posso usar, eu não posso usar. Legal se você pode usar. Eu não posso usar. E não usa. Não vai na primeira dose. Essa é uma dose de esperança para você. E você, qual é a dose de esperança na sua área aí? A minha dose de esperança é trazer a esperança para a sua vida. Vou conectar com a sua dose de esperança. A viagem pode ser a substituição dessa primeira dose. Exatamente. Né? Então, às vezes, quando pensar, tá ali tendo dificuldade, vai para um ponto turístico da cidade, junta a sua família, marca faz um piquenique. Faz um piquenique Bosque no parque, vai no Cristo Redentor, mas desvia o pensamento e usa a experiência da viagem, a experiência que é tão boa, essa dopamina. Essa dopamina. Né, que a viagem traz. Exatamente. Né? Muitas pessoas se viciam em droga por causa da dopamina também, né? Serotonina. A academia também, né? Com certeza. A academia, né? Ela gera dopamina, serotonina, a viagem também. Aí o pessoal, pô, tô viajando, tô muito doido. Pô, viagem sóbrio. Vai na viagem do bem. Viagem do bem, viagem do bem. Viajar é uma delícia, ainda mais na sobriedade. Faz o seguinte, eu sei que quando a pessoa tá nas drogas, ela fica mais perto das drogas, mais longe da família, do terapeuta e da vida saudável. Então, aproveita você que quer mudar de vida, pega a sua família e vai viajar sóbrio. Dá esse presente para sua família. Pega, chama o Bruninho e vai viajar. Bora viajar mais. Valeu, Bruninho. Valeu. Obrigado pelo convite. Paulo, pô. De verdade, pô. Pegou um avião aqui para prestigiar. Viajou. Viajei, aí, ó, viu? Ele viajou. Saiu melhor do que eu vim. Aí, viu? Galera, acredita em você, tá? Valeu.